aí, galerinha? Tudo jóia com vocês? Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Todo mundo animado, hein? Então, vamos lá. Olha só. Então, o objetivo da aula é o quê? Determinar os zeros de uma função quadrática utilizando fatoração e também utilizando soma e produto. Vamos trabalhar aí com esses dois, né? Com essas duas técnicas, tá? Beleza? Então, como que podemos determinar aí o zero ou a raiz, né, de uma função? Então, isso tem que entender bastante, tá, gente? Tem que entender porque senão, quando a gente começa a trabalhar com a função, se não entender como que se calcula uma equação, como que encontra essas raízes, aí lá na hora que vai fazer o gráfico, construir a função, vai enroscar um pouquinho, tá bom? Então, tem que entender bem claro o que que funciona, o que que é esse zero, o que que é essa raiz, tá bom? Então, além da fórmula resolutiva, a gente consegue utilizar outras técnicas diferentes, tá bom? Então, só para lembrar, o zero ou uma raiz de uma função é quando nós pegamos essa função e igualamos ela a zero, tá? E encontramos o valor de x para que essa função seja zero. E esse valor de x encontrado vai ser exatamente os zeros da função. Por que os zeros da função? Porque nesse caso nós estamos falando de uma função do segundo grau, uma função que possui dois zeros, ela possui duas raízes, tá bom? Beleza? Então, isso aí, bora lá. E no gráfico, a gente também vai conseguir fazer essa representação, mas antes disso temos que saber calcular, né? Mas no gráfico, essa raiz ela vai estar representada lá no eixo x, nesse eixo, né, horizontal, eixo x, né? E esses pontos que vão cortar o eixo x pelo gráfico que vai ser formado são exatamente as raízes da função. Sempre a gente vai identificar isso, que as raízes encontradas, né, na função, ela vai cortar ali bem no eixo x, tá bom? Então, quando a gente tem lá o zero de uma função, tá? O que que a gente quer dizer com isso? Mostrando aqui três funções, que elas são ali em forma de o quê? De parábola, que é exatamente a carinha da função quadrática. Então, a gente tem aqui uma função, neste primeiro gráfico aqui, em que a parábola, ela corta duas vezes ali o eixo x, né? Duas vezes. Então, a gente vai ter duas raízes. Mas vai ter situações em que a raiz vai ter apenas uma raiz. O que quer dizer essa raiz? Vai ser uma raiz, mas elas são duas, mas elas são iguais. Ela tem o mesmo valor. Que é nessa, quando a parábola tem essa carinha, assim, quando ela passa bem em cima, né? Ali da origem, onde o eixo x com o eixo y se encontram. Quando ela passar bem na origem, essas raízes vão ser iguais. Ou seja, né, quando o delta é igual a zero, pensando lá na equação. E quando ela não tiver raízes, quando não tiver solução dentro dos reais, ela vai estar fora desse eixo. Não tem raiz dentro do conjunto dos reais. É quando o delta dá negativo. Então, são relações que a gente consegue estabelecer. E uma das formas de se calcular é utilizando a soma e o produto. A soma ela é dada pela relação menos b sobre a e o produto c sobre a. Então, esses são os coeficientes lá da equação, tá bom? Então, bora praticar um pouquinho? Então, olha só. Gerador é um aparelho, né, que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Se a potência P, né, em watts ali, né, watts medida, né, que um certo gerador lança num circuito elétrico é dada pela relação. A gente tem uma relação aqui em cima de uma função quadrática, né? P de I ali, né, igual a 20I vezes 5T ali ao quadrado, tá? Em que, no caso o I, é a intensidade dessa corrente elétrica que atravessa o gerador. Pode-se afirmar, então, que o número esse número de watts, né, de watts ali, que expressa P, né, quando I é igual a 3, ele, né, em amperes, né, nesse caso aqui, tá? Então, nesse caso, a professora vai deixar um tempinho para vocês resolverem isso, tá? Então, eu vou dar um tempo, vocês tentarem resolver. Quase que a professora coloca um spoiler ali, né, da resolução, né? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho, aí eu já retomo aqui para a gente fazer a correção, tá bom? Tá joia?
E aí, galerinha, conseguiram? Então, vamos lá, me acompanhe aqui com essa resolução. Vamos pensar um pouquinho. Então, olha só, a gente tem ali, né, essa relação com a fórmula que é estabelecida, né, e que I é a intensidade da corrente elétrica. Então, nós temos que ver isso para expressar quando I ali é igual a 3, né, 3 amperes, tá? E observe, né, que conforme enunciado, basta substituir o I ali por 3, né? Então, aí, nesse caso, nós vamos substituir. Lá no lugar do I, a gente vai colocar ali o 3, tá? Substituindo esse valorzinho, né? E daí, nós vamos resolver. Né? Resolver utilizando as propriedades matemáticas aí que a gente já conhece um pouquinho. Então, vai ficar 20 vezes I, vai ficar 20 vezes 3, que é 60. Vai ficar 5 vezes 3, né? Elevado ao quadrado. Então, vai ficar 5 vezes, né? 3 ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Então, 5 vezes 9 é 45. Tá? Então, 60 menos 45, então a resposta ali é 15, né, watts, tá bom? Belezinha? E bora praticar mais um pouquinho? Olha só, considerando a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 35, definida para todos os números reais, né? Lembrando que a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais, verifique, né, se a seguinte informação é verdadeira. Olha só, as raízes da equação f de x igual a 0 são todas positivas? Será que elas são todas positivas? Ah, tem que encontrar para saber, né? Então, vou dar um tempinho para você encontrar essas raízes, eu já retomo aqui para verificar isso. E aí, galerinha, que técnica que você utilizou para encontrar essas raízes? Tô curiosa, hein? Mas
me acompanhe, né? Vamos observar. A professora decidiu treinar um pouquinho, né, o uso aí da soma e do produto, tá? Então, vamos resolver utilizando isso, né? Então, a gente tem ali x² menos 2x menos 35. Então, para fazer isso, lembra lá que a soma, ela tem que ser igual a 2, ou seja, ela tem que ser igual ao b com o sinal inverso, né? O sinal trocado, né? No caso aqui, o b é menos 2, então a soma tem que dar 2. E no caso, o produto, ele vai ter que dar quanto? Menos 35. Então, existe aí algumas coisas, né, os números que a gente pode estabelecer, né, para poder encontrar esse valor, né? Como, por exemplo, o 7, o 5, 7 menos 5, né, que vai dar 2, mas qual que vai ser positivo, qual que vai ser negativo, né? Então, pensando nisso, para encontrar esses zeros da função, a gente pode supor alguns valores, né? Então, é isso que a gente quer encontrar. Tá? E, como a professora falou, né? Por que no 7 e no 5? Porque o 7 menos 5 é 2 e o 7 vezes 5 é 35. Você pode ter começado a pensar em outros valores também, mas os valores que estabelecem, né, que valem essa relação é o 7 e o menos 5, porque 7 menos 5 é 2, né? E 7 vezes menos 5 é 35. Então, os zeros dessa função é 7 e 5. Será que eles são, né, são todos positivos? Não, né? A gente tem ali o zero negativo também. Lembrando que a solução dessas equações é exatamente, né, esses números que nós encontramos que estabelecem, né, a soma e o produto, que é o 7 e o menos 5, tá bom? Belezinha? E aí, bora praticar mais um pouquinho? O que vocês acham? Olha só. Então, aqui a gente tem um outro exercício, né, adaptado aqui da Universidade Federal aí, do Rio Grande do Sul. Ó, as raízes da função f de x igual a 2x² mais bx mais c são 3 e menos 4. Presta atenção, olha lá. Nesse caso, agora a gente quer encontrar outra coisa, o valor de b e menos c. Então, uma dica aí da professora, utilize essas relações de soma e produto, que ela pode ajudar você nessa resolução, tá bom? Então, vou dar um tempinho e eu já retomo aqui para a gente fazer essa correção.
E aí, galerinha, conseguiram encarar esse desafio? Vamos lá. Então, olha só, né? Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Se as raízes da função são 3 e menos 4, isso quer dizer o quê, né? Que x' é igual a 3 e x duas linhas é igual a menos 4. E ainda podemos estabelecer aquela relação lá de soma e produto que eu falei, que eu dei uma dica aí para vocês no exercício, né? Tá vendo como é importante a gente saber essas relações, que elas podem ajudar na resolução, né, de diferentes exercícios. Então, a soma é x' mais x duas linhas. E isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos b sobre a, né? Que é essa relação que a gente já discutiu aí em relação à soma e produto. E o p, que é o produto de x' vezes x duas linhas, é c sobre a, tá bom? Então, são informações importantes aí que podem nos ajudar, olha só. Então, pensando aqui na soma, nós temos lá que a soma é substituindo, né, as duas raízes, 3 mais ali menos 4, né, são as raízes que são dadas no exercício. Então, 3 mais ali o menos 4, ela vai ser igual a menos b sobre 2, tá? Então, por que sobre 2? Porque a gente sabe que o a vale 2, o a está aqui, né, nessa função. Ó, o a gente tem, a gente não sabe quem é o b e quem é o c, então o a gente já pode colocar. E a partir disso, a gente pode já resolver esse cálculo, porque agora a gente só tem uma incógnita, que é o b. A gente consegue encontrar o valor de b. E o valor de b vai ser como calculado? Então, a gente tem ali, né, que, nesse caso, 3 mais menos 4, então vai ficar 3 menos 4, né, que vai ficar menos 1, tá? Então, vai ficar ali, ó, menos 1 igual a menos b sobre 2, tá? Aqui a gente faz uma multiplicação, que a gente pode estar multiplicando, o 2 aqui está dividindo, ele passa multiplicando lá para cima, né? Quando a gente muda para o outro lado da igualdade, a gente faz uma operação inversa. Se o 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2, né? Igual ali a menos b. Isso quer dizer que o b é igual a 2. Então, aí a gente já conseguiu encontrar o valor de b, tá? Mas ainda falta encontrar um valor, né? O valor de c, que a gente ainda não tem. Para isso, nós vamos utilizar a relação ali do produto. Olha só, no produto a gente encontra lá, né, esse valorzinho do c, que o produto, né, tem essa relação. Então, nós vamos substituir também 3 vezes, né, o menos 4, que são as raízes, que é dado no enunciado. O 2 também, como a professora já falou, é o a, né? O c divididos por a, então é o 2. 3 vezes menos 4 é menos 12, tá? Então, menos 12 igual a c sobre 2. O 2 que está aqui embaixo dividindo, ele vai passar multiplicando. Isso mesmo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes menos 12, que é menos 24, tá? Então, aí nós temos o quê? Que isso vai ficar, o c, né? Ele vai ficar igual ali a 24. No caso, menos 24, né? Porque a gente passou o 2 multiplicando, ficou menos 24, o c já deu a resposta ali, né? O c deu menos 24. Então, perceba que nós estabelecemos essas relações de soma e produto com algumas informações e não, nesse caso, a gente nem encontrou a raiz. A raiz, ela já foi dada, tá? A raiz sendo dada, nós conseguimos calcular isso, essa ideia de soma e produto. Tá bom? Vocês conseguiram entender essa relação que a gente conseguiu estabelecer entre a soma e o produto? Nesse caso, a gente nem queria calcular as raízes, mas aqui a gente queria encontrar exatamente os valores dos coeficientes. E essa utilização da soma e produto nos auxiliou nesse processo, não é verdade? Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho dessas técnicas, além de utilizar outras também, como a fórmula e também como a fatoração, que também podem ser utilizadas para resolver as equações. Mas esse exercício era um pouquinho diferente, eu queria mostrar essa relação aí para vocês. Tá joia? Beleza? Então, né, conseguimos encontrar, né, que o valor de b menos c, né, que a gente queria encontrar, é 2 menos 24, tá? Então, 2 menos 24, regrinha de sinal, né, menos com menos fica mais, vai ficar 2 mais 24, que é 26.
a partir disso, né, então a gente conseguiu estabelecer aí essas relações e encontrar o que a gente queria, né? Então, e o que nós estudamos hoje, né? Nós falamos aí sobre formas de determinar os zeros de uma função quadrática, né, que são três formas de determinar, que a gente já vem estudando há algum tempo, que é a fórmula de Bhaskara, a fatoração e a soma e produto. Exploramos um pouquinho essa ideia da soma e produto em outro contexto, para encontrar os valores dos coeficientes, não é mesmo? Tá bom? E estabelecemos, né, essa relação que a professora falou entre a soma e o produto, né? E acho que foi isso que organizamos aí nessa aula para melhor atendê-los de uma certa forma, tá bom, gente? Belezinha? Espero aí que vocês tenham gostado, tá bom? E até mais!